Nos dias atuais, é muito comum nós encontrarmos pessoas que se autodenominam cristãs ou até mesmo evangélicas. É muito raro nós recebermos em nossos aparelhos de smartphone mensagens de autoajuda recheadas de textos da Bíblia. Qual a condição da igreja ou dos cristãos no momento em que nós estamos vivendo numa sociedade extremamente caótica? Qual é o papel da igreja e como ela pode se envolver com essa sociedade sem ser influenciada pelos pensamentos e os movimentos ativistas e situações que acontecem na atualidade? Com base na palavra de Deus, a igreja não é um compêndio de quatro paredes, mas sim as pessoas que compõem esta igreja. Nesta série 2020, Contagem Regressiva, nós queremos falar a respeito da condição da igreja, o papel da igreja nessa atualidade e também como fica a situação daqueles que se denominam cristãos pertencentes a essas denominações. Nós estamos começando esta nova série 2020, Contagem Regressiva, e você é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Muito bem, quero convidá-los nesse momento a fechar os olhos para juntos orarmos a Deus, pedir a orientação dele para a compreensão do estudo nessa noite. Vamos falar com Deus? Feche os olhos. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, obrigado pelo privilégio que temos de estar nessa noite na tua presença. Estamos começando, ó Deus, uma série nova, onde nós vamos estudar as Sagradas Escrituras e buscar a tua orientação para a nossa vida. Queremos, ó Deus, pedir que teu Santo e Bom Espírito fale conosco nessa noite e nos dirija pelas páginas das Sagradas Escrituras para compreendermos a nossa condição atual como igreja e fazermos exatamente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Esteja conosco nessa noite, abençoe cada um dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero te convidar nesse momento para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e o versículo 33 é o texto que nós vamos refletir no início desta mensagem. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e o versículo 33, eu leio assim nas Sagradas Escrituras. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. No momento em que nós estamos vivendo, na atualidade da pós-cultura iluminista, nós podemos perceber claramente essa desconstrução de uma figura social e também de uma falta de referência social. É muito comum nós vermos no ambiente em que nós estamos vivendo essa tamanha instabilidade pessoal dentro do nosso meio. O grande problema é que a igreja a qual nós pertencemos, qualquer que seja ela, está inserido dentro dessa situação, dentro desse contexto em que nós estamos vivendo. No entanto, é hora de nós avaliarmos um pouco os efeitos dessa desestabilidade e dentro do contexto religioso. Por essa razão, eu quero convidar você para participar juntamente conosco nesta série que está começando nessa noite, falando a respeito da contagem regressiva, aonde o nosso foco é falar um pouco a respeito dessa condição da igreja no meio social, falar um pouco a respeito do papel da igreja e também da condição dos que se dizem ser cristãos e pertencentes a essa igreja no momento em que nós estamos vivendo na atualidade. Veja, o mundo que nós estamos vivendo podemos considerar com base no pensamento de alguns sociólogos e influentes pós-modernos que nós estamos vivendo num contexto de um mundo líquido. Por que nós dissemos que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade de um mundo líquido, aonde nós encontramos uma igreja, de certa forma, derretida dentro desses conceitos, dentro dessas ideologias que são pregadas?
Por incrível que pareça, a realidade do mundo eclesiástico hoje em dia não é muito diferente do mundo social. Numa realidade social movida pelo Deus do dinheiro, do consumismo e de uma série de outros atrativos que esse mundo nos oferece, as relações humanas hoje em dia, elas se tornam cada vez mais prejudicadas e simplesmente descartáveis. Hoje em dia, as pessoas não buscam mais esse tipo de compromisso, ou as pessoas hoje em dia não querem mais se envolver em nenhum tipo de compromisso. Para você ter uma ideia, a própria família hoje em dia está completamente comprometida com as influências sociais. Abortos são muito comuns, filhos que rejeitam os seus pais e são rejeitados por eles, são abandonados e até mesmo vendidos. Acredite se quiser, mas existe um grupo maciço de meninas que são vendidas pelos seus próprios pais para viverem uma condição de prostituição. O estilo de vida pansexual é muito comum na nossa realidade. E não fique pasmo, mas essa também é a condição da igreja. Eu quero convidar você nesse momento para ler comigo o que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 3 e 4, para nós avaliarmos aquilo que o apóstolo Paulo nos diz nas Sagradas Escrituras. E a ideia que nós temos ao ler esse verso é que parece que o apóstolo Paulo estava sentado de uma sacada de um dos prédios modernos, avaliando a sociedade que nós estamos vivendo. E ali ele faz uma descrição um tanto interessante. Veja só o que o texto diz. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 3 e 4. Para nós entendermos o contexto todo, seria bom nós lermos do versículo 1 até o versículo 4. Olha só o que o texto diz. Saibam disto, e aí ele está falando a respeito dos últimos dias, que nos últimos dias sobrevirão tempos bastante difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. E o verso 4 diz assim: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Veja, essa é a condição da sociedade que o apóstolo Paulo descreveu há quase 2000 anos. No entanto, quando nós comparamos os escritos bíblicos que foram apresentados para nós, ou foram preparados para nós há quase 2000 anos, nós entendemos que o apóstolo Paulo está falando justamente da condição em que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A grande realidade é que a adesão a essa fragilidade social tem sensibilizado hoje e tem se tornado uma ferramenta poderosa para o mundo que nós estamos vivendo tentar destruir essa imagem, não somente da figura da família, que tem sido muitas vezes falado na palavra de Deus, tem sido ensinado na palavra de Deus, mas infelizmente tem sido deturpado pela sociedade moderna. Assim também a figura de líderes que são influenciáveis no mundo social também tem sido apagada. Hoje nós não encontramos mais nenhum tipo de referência nesse contexto social, onde tanto os filhos como também os pais eles podem se espelhar. A boa e antiga ligação afetiva entre a família é cada vez mais limitada. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Esse triste ambiente geral sugere uma forte conexão com os últimos dias, que é mencionado pelo apóstolo Paulo aqui nas Sagradas Escrituras, onde os homens eles são descritos como desobedientes e também desobedientes aos pais e também não amigos de Deus. São mais amigos dos prazeres e das coisas que são oferecidas. Se nós compararmos esse texto do livro de Romanos, do livro de 2 Timóteo com Romanos capítulo 1, versículo 30, e também o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 21, nós vamos entender que não somente o apóstolo Paulo descreveu essa característica da sociedade moderna, mas como também Jesus Cristo apresentou isso para cada um de nós, mostrando que nos tempos em que nós estamos vivendo, nós encontraríamos uma situação extremamente caótica.
Nós estamos experimentando, veja o que diz esse escritor, estamos experimentando a individualização extremada do ser humano, a fragmentação e a atomização da sociedade. Será que o sonhado humanismo acabou desumanizando o mundo? Então, veja, é uma pergunta extremamente capciosa e que nos faz pensar. Se esse processo de humanismo que tem se pregado há muito tempo, principalmente desde o início, aliás, desde o final do século XIX, será que ele não teria desumanizado as pessoas? Será que não teria afastado cada vez mais as pessoas? Certamente a maioria dos evangélicos que estão inseridos dentro desse contexto social, também os católicos e também aqueles que se dizem ser religiosos, diria que esse é o retrato dos últimos dias, ou do fim do mundo, que antecede a destruição final. Sem ética, sem princípios, as pessoas estão vivendo completamente afastadas de Deus. Mas como esse mundo líquido tem derretido a igreja na qual você e eu pertencemos? Como que esse mundo tem influenciado grandemente a realidade da igreja na qual pertencemos? O que está verdadeiramente acontecendo em nossos arraiais espirituais no momento em que nós estamos vivendo numa situação completamente caótica no mundo? Há um novo perfil religioso. Quando nós buscamos no mundo social e também nas redes sociais, esse perfil religioso, principalmente evangélico, está hoje permeando o mundo religioso de uma forma geral. Veja só o que diz esse outro escritor. Há uma tendência da ruptura dos vínculos generalizados e um derretimento de relações. Muitos cristãos já preferem não ter compromisso absolutamente com nada. Há pouco compromisso doutrinário e teológico. E muitos líderes e também pastores afirmam que a doutrina e teologia não são prioridade hoje dentro das igrejas. Não possuem solidez em absolutamente nada e vivem uma vida de superficialidade, uma religião de superficialidade. Não se fundamentam nas doutrinas, não buscam o conhecimento da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para ler o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E esse texto nos chama a atenção porque o apóstolo Paulo, aqui nesse verso, ele nos faz uma recomendação que é extremamente importante. E com base na recomendação de Paulo, eu quero fazer uma pergunta para você pensar e para nós avaliarmos aqui no nosso estudo. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o texto diz exatamente assim: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo fala a respeito da importância da igreja se reunir dentro de uma estrutura, aonde os fiéis se congregam ali com um propósito. E ele diz aqui que o propósito dessa reunião é que cada membro que se encontra dentro daquele local deve encorajar o outro, para que eles permaneçam unidos e interligados, buscando a presença do Senhor, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. No mesmo caminho, a grande parte da chamada cristãs, ou igrejas cristãs, ou os cristãos modernos, eles entendem o que a igreja precisa fazer. A grande maioria entende o que a igreja precisa fazer. O grande problema é como fazer. Quem vai fazer? Essa é a pergunta que muitas pessoas estão perguntando. Não sabe como isso é possível, não sabe aonde é possível e quando é possível realizar determinadas coisas. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 10, abra aí sua Bíblia, volte um pouquinho, está no livro de Hebreus, volte um pouquinho para Colossenses, capítulo 2, versículo 10, olha só o que esse texto diz. Logo após o livro de Filipenses, nós encontramos aqui o livro de Colossenses, olha só o que o texto diz. Colossenses capítulo 2, versículo 19, o texto diz assim, 2 verso 19, abra aí sua Bíblia.
Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que quando os membros não sabem o que fazer, quando os membros estão soltos, e isso ele está se referindo aos cristãos que pertencem a uma determinada religião, veja, quando eles estão soltos, não sabem o que fazer, estão vivendo em devaneio, significa que eles não estão ligados à cabeça, que o próprio apóstolo Paulo menciona que essa cabeça é nada mais nada menos do que Jesus Cristo. Então veja, se as demais partes do corpo não estiverem ligadas a Cristo, significa que nenhum membro vai saber o que fazer, porque o comando central desse corpo, chamado igreja, está em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo hoje numa era digital, onde os cristãos estão avançando dentro dessa direção. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Em boa parte, não é mal nós utilizarmos ou nós nos utilizarmos das ferramentas digitais para o avanço e a pregação do Evangelho. Não existe nenhum mal nisso. Às vezes você ouve algumas pessoas mencionando, falando que a pregação do Evangelho, a palavra de Deus dentro do contexto digital, chega a ser, na visão de alguns, até mesmo uma maldição. Mas deixa eu dizer para você que a utilização da ferramenta digital, hoje em dia, não é de todo mal. O grande problema é que muitas vezes nós não sabemos como utilizar esse tipo de ferramenta. Não se submetem à autoridade de ninguém quando estão nas redes sociais. Esses próprios cristãos, ou esses próprios que se dizem ser cristãos, eles não se submetem a nenhum tipo de autoridade, principalmente a autoridade divina. Vive impulsionado por novas ondas. É costumeira as ondas que aparecem dia após dia, principalmente nesse contexto religioso que nós estamos vivendo. São ideias, são conceitos que surgem aqui, que surgem ali, fora do contexto religioso. Muitas pessoas tiram textos e tiram ideias do contexto religioso e aplicam com base em suas próprias interpretações e saem disseminando isso. É muito comum as pessoas buscarem informações nesses sites que não são sites confiáveis, buscar informações em plataformas ou em alguns outros lugares que não são confiáveis. E por isso se enveredam dentro desse contexto de cristãos digitais e pura e simplesmente digitais que não buscam o estudo da palavra de Deus e vivem completamente perdidos no mundo alienado virtual. Consomem mensagens cristãs pela internet, também pela televisão, e apenas isso e mais nada. A vida de muitos cristãos hoje em dia tem sido pautada não pelo assim diz o Senhor, mas pelo assim diz o Facebook, por assim diz o WhatsApp, ou o Instagram, ou um outro tipo de plataforma digital, ou algum meio digital. Muitas pessoas buscam, ao invés da pesquisa na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, buscam as suas pesquisas dentro do Google. Então, hoje em dia nós estamos vivendo um contexto de cristãos digitais. Alguns são mais rotativos e buscam o ensino na igreja, não importa a denominação, mas o grande problema é que quando eles ouvem dentro da igreja, eles simplesmente ouvem, não consultam a palavra de Deus, não examinam as Escrituras, como o próprio Cristo menciona, e assim vivem uma religião superficial. Olha só o que diz esse pensador: mas eles mesmos não têm convicção, não têm compromisso e não têm posição doutrinária. Não prestam contas de sua vida a ninguém, vivem aleatoriamente. É a doença da atomização, da pós-modernidade. Hoje, essa sociedade em que nós estamos vivendo, ou essa religião que nós estamos vivendo hoje em dia, está enferma por conta dessa influência do mundo em que nós estamos inseridos. Interessante que quando nós aplicamos o princípio de tipologia bíblica,
nós percebemos que há alguns anos, antes de Cristo, uma cena parecida já aconteceu. Eu quero convidar você para ir na Palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 1, para nós percebermos o que o escritor profético nos fala a respeito da condição na qual ele vivia. E quando nós comparamos a condição na qual nós estamos, percebemos que a cena na qual nós estamos inseridos hoje em dia é uma cena que se repete. Daniel, capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Aparentemente, nesse verso, nós vemos aqui a vitória do rei Nabucodonosor sobre o rei de Judá. Aparentemente, nós entendemos que a sociedade babilônica ou a nação babilônica é muito mais poderosa do que a nação judaica. Aparentemente, nós percebemos aqui que o Deus de Babilônia é muito maior, muito mais forte e muito mais poderoso do que o Deus de Judá. Ou pelo menos era assim que as pessoas pensavam naquele dia. Porque o texto está dizendo que Babilônia veio a Judá e sitiou essa cidade. A imagem que eu tenho quando eu vejo esse verso, não sei se é assim que você percebe, mas nós vemos no centro a cidade de Judá, do povo de Deus ali congregado, ali aglutinado, e em volta dessa comunidade religiosa, desse povo escolhido de Deus, nós temos a grande e poderosa Babilônia, influenciando, oprimindo e colocando ali as suas ideias e os seus conceitos, levando de certa forma cativo todos aqueles que estavam dentro dessa nação sagrada. Quando nós olhamos para a sociedade em que nós estamos vivendo e para a realidade religiosa que nós estamos vivendo, nós percebemos exatamente a mesma cena, aonde a igreja, o povo de Deus, está no centro, aglutinado, está vivendo de forma oprimida pelas grandes influências de massa que essa enorme Babilônia, na qual se tornou o mundo, tem inserido sobre esse povo. E sabe qual é o grande problema? Se você avança um pouquinho dentro do estudo de Daniel, você percebe que muitos jovens foram levados para dentro de Babilônia. Muitos foram escolhidos para viver dentro de Babilônia, e uma boa parte deles foram escolhidos para viver dentro do palácio, para serem auxiliares do rei. Mas uma coisa nos chama a atenção, que dentro daquele contexto, apenas Daniel e seus 3 amigos, eles decidiram não se contaminar com o contexto no qual eles estavam vivendo. Analisar a vida desses jovens aqui, no meio dessa sociedade completamente pervertida, completamente sem compromisso e afastada dos propósitos e princípios de Deus, nos faz compreender exatamente a condição que nós estamos vivendo hoje. No mundo derretido, aliás, em um mundo líquido, onde a igreja está se derretendo a essas influências pós-modernas e essas influências sociais na qual nós estamos inseridos. Para a gente concluir a mensagem nessa noite, eu gostaria de convidar você a refletir naquilo que eu e você, como igreja, precisamos fazer nesse momento em que nós estamos vivendo. Um pensamento válido para nós nesse momento é que a palavra de Deus nos convida a buscar um arrependimento verdadeiro. Eu e você precisamos hoje ter uma comunhão sincera com Deus. Como diz o livro de Salmos, nós precisamos hoje buscar o perdão de Deus. É isso que nós precisamos, para que nós possamos começar a reconstruir a nossa religiosidade e vivermos, na verdade, como cristãos na presença de Deus. É necessário que eu e você sigamos o conselho de Cristo, que nós carreguemos a nossa cruz. Precisamos viver uma vida de submissão e, ainda que seja necessário, de vez em quando, ou quem sabe durante o restante de nossa vida, sofrer pela fé que nós professamos em Cristo Jesus,
Que seja. Nós precisamos a cada dia perseguir a palavra de Deus, para que nós possamos cada dia mais conhecer qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Hoje em dia, existe um grupo muito grande de pessoas que são consideradas dissidentes. Muitos falam a respeito desses dissidentes que têm afetado e têm influenciado a igreja de uma forma geral. Mas o grande problema é que os dissidentes nos quais eu estou mencionando nesse momento são aqueles que ainda não entenderam que são dissidentes, que vivem influenciados por essa sociedade, tomam decisão com base nos conceitos que são ensinados na sociedade moderna e vivem completamente alienados da pessoa de Deus, da figura de Deus. Não conhecem as Sagradas Escrituras e muito menos se firmam nas doutrinas que são ensinadas pelas Sagradas Escrituras. O apelo de Deus para você nessa noite, você que se diz ser cristão, você que se diz pertencer a uma igreja, seja ela qual for, Deus hoje está chamando homens que sejam segundo o seu coração. Homens que desejem fazer a vontade de Deus, que não temam chamar o pecado pelo nome, mas que vivam uma espiritualidade sincera na presença do Senhor. Que busque a cada dia um verdadeiro reavivamento para que a igreja na qual nós pertencemos, independente de qualquer que seja ela, seja uma igreja relevante no contexto social em que nós estamos vivendo. Não uma igreja que seja influenciada pela sociedade. Não uma igreja que busque inserir no seu quadro doutrinário e nos seus ensinos teológicos os conceitos sociais e pós-modernos que estão sendo ensinados no mundo afora. Uma igreja que preze a condição da família e que viva de acordo com a vontade e os princípios de Deus. Esse é o apelo que Deus faz para você nessa noite. Tem você o desejo de fazer parte dessa igreja? Porque, afinal de contas, é essa igreja que Cristo vem buscar. Enquanto você ouve esse louvor neste momento, eu quero fazer um apelo para que você, nesse instante, abra o seu coração, abra a sua mente e compreenda a vontade de Deus para a sua vida como cristão. E que você viva e tome a decisão hoje de viver de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade dos homens, para que a cada dia você possa crescer na graça e no conhecimento da vontade do Senhor. Enquanto você ouve esse louvor, converse com Deus e abra o seu coração. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que
minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, eu te louvo nessa noite, ó Deus, por nos permitir ouvir a Tua palavra e as Tuas recomendações. Nós fazemos parte do Teu povo, Senhor. Entendemos que fomos escolhidos por Ti para um propósito especial. E como membros do corpo de Cristo, nós queremos viver uma religiosidade com base naquilo que o Senhor deseja de nós. Queremos que a igreja na qual pertencemos seja uma igreja relevante, vista pela sociedade como um centro de influência para muitas pessoas que precisam conhecer mais e mais acerca desse Jesus, Senhor e Salvador. Por isso, ó Deus, torna-nos como igreja algo relevante para essa sociedade. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para compreender a Tua vontade para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos segundo os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. E nos ajude, ó Deus, a sermos como o Senhor deseja que sejamos, para que, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, nós façamos parte desse povo. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Abençoa a cada um de nós que estamos aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.